Princesos! Sim! Hoje eu tô de volta aqui para mostrar para vocês esse batom líquido com acabamento mate. E ele deixa a boca seca, né? Como vocês podem ver, ó. Ele não sai. Vocês podem beijar, vocês podem comer. Claro que às vezes comida assim muito gordurosa, tem que ter cuidado, vai ter que dar uma retocada. Mas de forma geral, o desenho da boca, assim, se tu cuidar bem na hora de se alimentar ou de beber água, o que for água, dificilmente ele vai sair. Muito de leve no centro, talvez, assim, mas esse é um batom muito bom quando vocês querem ficar assim, tipo, o dia todo de batom. Então vocês passam esse batom, ele seca na boca e deixa um aspecto aveludado assim no lábio, fica tão bonito. Eu gosto muito desse batom rosa. E vou mostrar então pra vocês como é que eu fiz. Hoje eu fiz uma preparação de pele antes, dei uma ajeitada assim de cor mesmo na minha pele, que vocês vão ver o passo a passo. Fiz sempre como vocês... Desculpa. Como vocês falaram do tempo, né, que meus vídeos costumam durar, eu tô cuidando, então tentei fazer assim, de um lado do rosto, o que eu fiz, e do outro lado eu não mostrei, né, cortei o vídeo para ele ficar com uma edição mais curta, porque eles falaram que às vezes demora muito o vídeo, eu vou tentar ser mais sucinto, que eu sei que eu me enrolo, me empolgo aqui com vocês, e acabo ficando horas falando, né, tem um vídeo meu que tem 1 hora de duração, mas enfim, vamos lá, princesas, espero que vocês gostem do tutorial, acompanhem aí para ver o que vocês acham. A primeira coisa então que a gente vai fazer é preparar a pele para deixar ela mais uniforme. Eu vou usar aqui uma tiara, que é uma coisa que eu adoro, eu tava sem. Tiara é sempre muito bom porque ela prende bem o cabelo, né, e tu consegue trabalhar bem no rosto sem estar se preocupando com o cabelo na cara. Primeira coisa então que eu vou passar é o corretivo. Vou botar o corretivo no pincel mesmo e tocar nos pontos que eu quero. A minha pele até nem tá com muita marca. É uma espinha aqui outra. Depois do corretivo eu vou passar um CC Cream, que é um Color Correcting Cream, que é tipo uma base assim, só que ele vem com alguns produtos de princípio ativo. Esse aqui tem ácido glicólico e algumas vitaminas assim que diz que faz bem pra pele. Eu derramo uma pontinha dele no pincel, ó, não sei se dá pra vocês verem. E encosto na pele, aqui na parte da bochecha mesmo, ó. No nariz um pouquinho, na testa. E espalho primeiro aqui na bochecha. Aqui na parte da barba eu só dou umas encostadas, ó. Com esse pincel bem de leve, que esse pincel ele tem umas pontas que ele encosta. E aqui eu subo só um pouquinho nessa parte da olheira e toco em cima, mas eu não passo bem embaixo do olho, sabe? Eu só passo aqui em volta, só pra tirar essa marca que eu tenho. Daí vocês espalham bem e faz a mesma coisa do outro lado do rosto. E um pouco no pescoço também. Depois de passar então esse CC Cream no rosto, como vocês podem ver, já dá uma uniformidade na cor da pele. Hoje eu não vou passar pó porque eu não quero tirar o brilho, eu quero que fique esse efeito mais luminoso mesmo. Eu vou passar então um rímel que já está secando, como eu já mostrei para vocês em outros vídeos. Vou passar na sobrancelha e nos cílios e um pouquinho na barba. Só dar uns toques. Passa bem de leve nos cílios. E uns toques na barba. E daí o que eu vou fazer agora é pegar um
um outro lápis de rímel que eu tenho, que daí já tá totalmente seco, não tem mais nada, e vou pentear essa sobrancelha para espalhar essa cor escura que a gente passou do rímel. Fazer a mesma coisa no cílio, porque a gente quer que fique um efeito bem natural, assim, sem muita cor. E fazer a mesma coisa do outro lado do rosto. Depois de ter passado o rímel, então, eu vou dar uma limpadinha só embaixo do olho, que fica sempre uns pozinhos em cima da sobrancelha dos restos de rímel que escapa quando a gente penteia. Depois de ter passado o rímel, então, princesas, eu vou passar o iluminador. E eu vou passar o iluminador só nessa região aqui assim, ó. Só para dar uma luz mesmo do lado das bochechas. E esse iluminador, ele tem um tom meio de pérola, sabe? Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Ele é líquido, meio cremoso. E eu vou passar aqui nessa região. Toco e vou com a ponta do dedo mesmo espalhando. Vocês sabem que eu não gosto de usar o dedo, mas iluminador líquido não tem como não ser com o dedo. O efeito não fica bom. Com o pincel ele fica muito ruim. Concentrar então aqui nessa região. Fazer a mesma coisa do outro lado. Não sei se vocês perceberam, mas eu não passei hoje o corretivo na parte das olheiras, porque eu já passei o CC Cream aqui assim nessa parte, ó. Então o que eu vou fazer agora é pegar um pó, e eu não passei pó no resto do rosto, eu só vou passar aqui embaixo da região do olho, e com um pincel, ó, que é um pincel que é pontudinho, como vocês podem ver. Eu vou passar um pouco de pó então nessa parte de baixo do olho, e eu vou só encostar o pincel, ó, aqui. E vou tocar embaixo do olho. Nessa minha região, que é um pouquinho mais escura, e eu não vou tocar bem embaixo do olho, eu só vou tocar aqui nessa parte, ó. E posso passar também um pouquinho aqui em cima. Tentando não encostar nos cílios, porque os cílios já estão escuros, né? A gente não quer que clareie. Fazer a mesma coisa no outro olho. Na pele, então, é isso, princesas. Vamos se focar na boca agora. Eu vou começar, então, a fazer esse traço da boca. E eu não vou passar nada no lábio, porque esse batom, ele é bom para ser passado na boca sem nada. Porque senão depois ele vai passar, assim, quando vocês beijarem alguma coisa. Até beijar um papel mesmo, vocês vão ver que ele vai sair. Então é bom não passar nem hidratante labial antes. Às vezes o que eu faço é passar o hidratante labial assim nele, e daí depois eu tiro com papel o excesso, sabe? Porque às vezes a minha boca tá muito seca. Mas enfim, eu vou começar a passar, e eu vou passar no centro primeiro, porque o pincel às vezes vem muito. Então é bom vocês tirar até o excesso. E eu começo no centro e vou fazendo o desenho depois do resto. Como vocês podem ver, eu sempre começo do centro indo pra fora, para não ter nenhum perigo de borrar, porque depois para sair esse batom é um sofrimento, né?
Vocês podem cuidar as partes onde ele fica faltando e vocês retocar então essas partes, né? Vocês podem passar um pouco assim com a boca aberta pra não ficar nenhuma rachadura assim clara, né? Porque às vezes o que acontece é que tu passa de boca fechada quando tu sorri, tem uns espaços, ó. Então esse finalzinho do batom que tá sobrando, vocês podem estar usando para esses espaços. O que acontece às vezes é tipo aqui, ó, tá bem marcado esse canto aqui, vocês estão vendo? E aqui já não tá tanto, ó, porque aqui faltou um pouco do produto. Então o que eu vou fazer é dar uma pingadinha aqui no produto, molhar ele um pouco e passar só nesse cantinho. Como vocês podem ver, eu não passei corretivo antes de passar esse batom. O que eu normalmente faço é passar o corretivo depois, porque como ele fica bem marcado e ele não pode pegar em cima de nenhum outro produto para não sair depois, eu prefiro passar o corretivo depois. Então agora que eu já finalizei o desenho da boca, eu vou passar o corretivo. Vou estar usando aqui um corretivo de preferência líquido, né? Porque o que acontece é que corretivo seco na barba ele sempre marca, né? Então é bom usar um líquido, porque como eu tô com a barba, ele não vai sair se eu passar em cima da barba tão fácil. Eu dou umas pingadinhas então embaixo e depois venho e vou espalhando embaixo e subindo, ó. Eu deixo uniforme então agora. Faço a mesma coisa do outro lado. Já tô caminhando então pro final e a princípio comparando, ó. Vocês percebem que esse lado ele tá subindo mais reto aqui do que esse aqui, ó. Então eu vou pegar um pincel fininho, bem fininho, ó. Como vocês podem ver, bem fininho. E vou fazer esse desenho então aqui do lado, ó. Só esse detalhe. Eu vou usar esse pincel bem fininho para ter um cuidado de não borrar de jeito nenhum. Porque agora a gente já está bem no final do resultado e a gente não quer que borre. Vamos passar mais um pouquinho aqui embaixo também. Eu acho que agora deu, agora ele ficou com os dois lados iguais. Depois de ter feito o acabamento, então, esse é o resultado final.
é uma boca bem marcada, né? Esse batom deixa a boca bem marcada, é um rosa lindo. Espero que vocês tenham gostado, princesas. E a gente se vê. Beijo na bochecha de vocês.